pertinho da prova. Hoje a gente vai fazer uma live bem direcionada mesmo para as apostas, para o que a gente está achando e está apostando que vai cair na prova. Primeiro vamos fazer 2 checklists diferentes dos que tem na plataforma, dentro da área de cirurgia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os temas, e vou mostrar para vocês no final um pouquinho das apostas de todas as áreas, tá? Aí vocês tirarem um print para vocês darem uma repassadinha nesses temas. Já pergunto quem que já quer fazer os checklists, quem já está aí com sangue nos olhos, já está pronto. Se ninguém quiser fazer, eu faço. Top, o doutor Daniel vai falar um pouquinho antes da gente começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Já vi que tem alguns aqui no comentários também que quer fazer. Doutora, já anoto os nomes, que, como a doutora falou, a gente vai fazer um checklist, né, bem direcionado. Lembrando que esse checklist foi o checklist que a gente usou no nosso simulado. Então, só para quem está participando aqui, a gente vai liberar os 20 checklists inéditos que a gente fez no simulado para vocês também. A gente só não vai liberar todos, porque a gente está liberando, vai liberar as áreas que já foram feitas lives e a pediatria ainda que não foi feita, né? E clínica, se eu não me engano, a gente vai liberando aos poucos também. Mas a gente só vai deixar os para live. O resto a gente vai liberar os 20 aqui para vocês, que a gente acredita que são temas quentes e temas que alguns apareceram no Revalida, a gente sabe que tem essa repetição e outros não, e a gente acha que é tema que pode cair sim ou sim. Queria falar com vocês rapidamente antes de começar a live. Eu acho que todo mundo aqui já conhece a gente é do Pense Revalida, uma empresa pioneira em plataforma de treinamentos. A gente foi a primeira plataforma do mercado, né? A gente começou em fevereiro do ano passado, a gente lançou a nossa plataforma e desde então a gente começou a viver esse aspecto do Revalida cada vez mais profundo. Então, a gente está 2 anos buscando informações, buscando temas, vendo as tendências, o que pode cair, o que não pode cair, e também sempre em volta dos alunos de vocês, né, que vão prestar alunos não médicos que vão prestar essa prova, e a gente já passou por várias turmas aí, a gente vê que o Revalida, embora ele venha tendo uma tendência natural de repetir estruturas, nessa última prova ainda a gente teve um pouco de uns itens que não tinha caído ainda na prova, nenhuma prova. Então é um item que a doutora Amanda vai falar também, acredito, bem fortemente, porque é um item que pegou muita gente de surpresa, que é um item de correlação. Então, o Revalida tá começando a pedir raciocínio também, de uma forma relacionada, item com item. Então, ele perguntava qual que é o diagnóstico, qual é o diagnóstico relacionando com a clínica que o paciente teve. Então, isso a gente viu que é uma tendência forte do Revalida, e a gente vai, não só esse item, mas a gente acredita que pode repetir esse final de semana agora da prova de vocês, ter um item lá no PEP que é para vocês relacionar. Então, quando vocês forem fazer um diagnóstico, vocês falam, eu estou pensando nesse diagnóstico, porque a clínica tem isso, a anamnese ele me falou isso, no exame físico isso, e eu vi que no exame laboratorial, o exame de imagem me apresenta essa característica. Então, além de você falar o diagnóstico, você relacionar com o caso que foi discutido, né, um caso que foi está sendo, né, processado com vocês até aquele momento. Então, não hoje, daqui em diante, o que vocês vão fazer é não, quando a pessoa perguntar, doutor, o que eu tenho, você vai falar, você tem tal coisa, porque eu vi no anamnese, exame físico e no exame complementar que você tem essa e essa característica. Então, não vai te custar tempo, não vai te tirar muito foco, não vai tirar foco nenhum, na verdade, você vai fazer um repasse ali também de como está sendo o seu desafio daquela estação, e você, se não tiver o ponto maravilha, ótimo, você ganhou o ponto diagnóstico, se tiver, você ganhou. Então, isso é só uma tendência que a gente achou bem característica, assim, e a gente acha que vai continuar essa tendência no Revalida. Beleza, então é isso. Então, o que a doutora falou, a gente vai fazer 2 checklists que a gente apresentou no nosso simulado.
Depois a gente vai discutir um pouco sobre esse checklist, aí a doutora Amanda vai apresentar umas apostas, ela é responsável pela área de cirurgia, umas apostas que a gente não vai fazer aquelas apostas de 100, 200 apostas de cada tema, são poucas apostas que a gente acredita que pode estar lá no Revalida esse final de semana, e depois a gente vai liberar para vocês os simulados que vocês podem fazer normalmente lá da plataforma. Gente, só queria reforçar que o doutor Daniel falou, porque choveu na última prova, a gente fez recurso, então, por exemplo, assim, o que caiu muito e o pessoal não pontuou, ler os cards, os impressos, então, por mais que você falasse, por exemplo, tem oliva pilórica ali, se você não correlacionou com a hipótese diagnóstica, com o diagnóstico, você não pontua, então foi um recurso muito triste, porque o aluno falava e ele não pontuava. Então, assim, isso nunca tinha acontecido até essa última edição. E a gente sabe que eles vão repetindo, né? Principalmente, assim, na edição posterior. Então, assim, a partir de hoje, vocês vão pensar em fazer isso, tá? Coloca no esqueleto de todas as áreas. Ó, minha hipótese diagnóstica é X, porque isso me fez pensar nisso. E os diagnósticos diferenciais, aí vocês continuam o esqueleto, tá? Mas tem uma coisa para vocês tirarem dessa live de hoje, é isso. Façam isso, que não seja a partir de hoje. Façam isso. Correlacione a hipótese diagnóstica, tá? Com o que vocês foram apresentados no caso clínico. Não adianta só ler as tarefas, não adianta só ler, as tarefas não, desculpa, gente, não adianta só ler os cards, não adianta só ler a alteração. Se não correlacionava, vocês não pontuavam. Então, façam isso. Maravilha. Vamos lá. Oi, alguém queria falar alguma coisa? Eu acho que não, né? Quem que vai ser a primeira pessoa? Será que eu posso participar? Deixa eu só ver que antes tinha outras pessoas que já tinham pedido aqui. Se tiver uma vaga, eu faço também, viu? Sim. O Kevin, antes apareceu um que eu não sei quem que é, com Simples Poeta, que tá aqui no nome, e depois o Kevin. Pode ser? Sim, precisa. Só falando aqui com o Gustavo, eu acho que vão liberar na plataforma mesmo. Eu acho que é o simulado, não sei se é essa pergunta, Gustavo, mas vamos liberar sim. Vamos liberar até porque falta pouco tempo agora também, e materiais novos aí para vocês ir treinando também. E isso aconteceu em 2023 também, que eles experimentaram ali esse item, depois em 2024 veio bem forte, em 2023 foi meio que você ganhava parcial também, né? Agora 2024, infelizmente, você não ganhava nada se você não fizesse essa correlação. E eu acho, assim, particularmente, que eles vão experimentando coisas, quando vê que todo mundo ou uma grande maioria está errando, eles vão lá e pega fortemente essas coisas. Então, assim, pode ser alguma coisa da minha cabeça, mas a gente sabe que tem muita coisa que muita gente que luta contra esse processo que a gente passa, né? Não, mas um pouquinho da diferença também, que 2023-2, né, de pancreatite, estava nas tarefas, exatamente que tinha que fazer isso. Na de 2024 ficou um pouco escondido, e eles cobraram isso no PEP, então foi uma coisa assim, meio ruim, né, mas aconteceu. Maravilha. Kevin, você já tem a plataforma? Sim, já tenho já. Aí pode ser o Kevin, depois como que é o nome do poeta aqui? Um simples poeta? Juan. Você já tem a plataforma também? Tenho. Maravilha. Quem começa? Quem dos dois quer começar? Posso começar. Ou se o rapaz quiser começar, também tudo faz para mim. Pode começar você. Eu sou o Ok. segundo. Pode começar, então. Posso. Maravilha, doutora. Pode mandar o link para ele? Doutora, assim que você entrar no checklist, né? Você compartilha a tela aqui com a gente vai acompanhar aqui, e depois a gente vai discutir todo mundo junto esse checklist, correto? Dá para me ouvir bem? Tem alguma interferência? Tá sim.
Já entrou no checklist, doutor? Eu já estou aqui já. Compartilha aqui pra gente aqui no Meet, por favor, sua tela, porque aí os outros colegas podem acompanhar o checklist. Tá dando para ver? Tá sim, doutor. Doutor, perdão, como que é seu nome? Meu nome é Juan. Ok, Juan. Boa estação, viu? Obrigado. Pode, se quiser começar, pode iniciar. Bora lá, então. Vamos. Olá, boa noite. Eu sou o Juan, candidato à revalidação. Boa noite a todos. Só um momento que eu irei ler meu script. É a unidade de atenção secundária hospitalar. A unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia convencional, ultrassonografia, laboratório de análises clínicas, leito de internação. Você está de plantão na atenção secundária e irá atender um paciente do sexo masculino de 55 anos em tratamento de câncer de pulmão, submetido a lobectomia 20 dias, apresentando dor na perna direita. Ok. Primeira tarefa é realizar a anamnese do paciente. Olá, tudo bem? Boa noite, eu sou o Juan, médico da unidade. Como é seu nome, sua idade, sua profissão, seu estado civil, por favor? Tudo bem, doutor? Boa noite. Meu nome é Joaquim, eu tenho 55 anos, eu sou casado, eu sou engenheiro. Tudo bem, Joaquim? Como é que eu posso ajudar você hoje? Doutor, eu tô com muita dor na minha perna. Entendi. Há quanto tempo o senhor está sentindo essa dor e onde ela se localiza especificamente? Doutor, é na perna direita, faz 3 dias já que tá doendo. Direita, né? E você sabe me dizer como é que é o tipo dessa dor, a característica dela, se é uma dor impontada, se é uma dor que irradia, ela está irradiando por algum lugar? Não consta. E qual é a intensidade dessa dor, sendo a 0 mais fraca e a 10 a mais forte? Não consta. Tem algum fator de melhora ou piora? Fator de melhora ou piora? Piora quando eu Você caminho, chegou... doutor. Tudo bem. E você teve, essa dor foi precedida de um trauma? Você teve alguma imobilização recente? Doutor, não bati nada, não tive nenhum trauma, mas eu fiz a minha cirurgia, né? Então eu fiquei de cama uns dias, mas agora eu já tô bom, já tô ficando bom. Entendi. Você percebeu se tem calor, se tem presença de edema na região da sua perna? É na perna direita, você falou, né? Isso, é na perna direita. Parece que tá inchado sim, mas não tem calor. Você percebeu se teve uma mudança na coloração de cor, se ela ficou mais azulada ou mais pálida? Tá um pouquinho mais vermelhinha. Entendi. E isso está provocando uma dificuldade na sua locomoção? Você está se locomovendo ou não? Não, consigo andar sim. Entendi. E você teve alguma queda do estado geral? Se sentiu mais fraco? Chegou a desmaiar? Não consta. Ok. Você teve náuseas ou vômitos? Não tive. Você teve febre, sudorese ou calafrios? Não tive febre. Teve diarreia ou constipação? Não consta. Alguma alteração na urina, como aumento ou diminuição da quantidade de urina ou do urinar? Não consta. Ok. O senhor tem alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes? Cirurgia o senhor falou que teve, né? Quando foi a sua última internação? Isso, doutor. Eu tô tratando um câncer no pulmão, estágio 1, super tranquilo, segundo o meu médico, e eu fiz uma cirurgia faz uns 20 dias. Entendi. E você está fazendo uso de alguma medicação? Não, eles me deram os medicamentos assim para tomar depois, mas era mais para dor. Agora eu não tô tomando nada. Entendi. O senhor tem alguma comorbidade na família, como hipertensão, diabetes, históricos de câncer? Meu pai tem pressão alta só. Entendi. E como é que é a sua alimentação? O senhor pratica atividade física? Não consta. O senhor fuma ou bebe ou usa drogas lícitas ou ilícitas? Doutor, eu não uso drogas, eu bebo, assim, socialmente, sabe, final de semana, e eu tô tentando parar de fumar desde que eu descobri que eu tinha esse câncer, mas ainda tô fumando meio ou um maço por dia. Entendi. É recomendado parar de fumar, tá? Se você quiser parar de fumar, aqui na nossa unidade a gente pode dar total apoio. Isso já aconteceu outras vezes com você, essa dor na perna direita, ou é a primeira vez? Primeira vez.
Primeira vez, né? Tudo bem, então gostaria de fazer seu exame físico, você me permitiria? Claro, doutor. Mas deixa eu perguntar uma coisa, como é que está a sua vacinação? Está em dia? Não consta. Ok, então gostaria de solicitar o exame físico do paciente fazendo principalmente uma ectoscopia da perna direita. Gostaria de fazer uma ectoscopia do estado geral, avaliando pele, mucosa, esclera. Gostaria também de fazer um exame do aparato cardiovascular, respiratório abdominal. E gostaria de coletar os seus sinais vitais, tá? Como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura, tá? E os seus dados do antropométrico, com peso, altura e IMC. Ok, o paciente está com uma pressão arterial grau 1. O senhor tem algum histórico tá obeso, tá? O senhor está com obesidade, senhor? Sinais vitais normal, dentro do parâmetro da normalidade, estado geral normal, cardiovascular normal, respiratório normal, abdominal normal. Então, aqui na ectoscopia da imagem, né, a gente vê que tem um edema unilateralmente, né, principalmente na perna direita do paciente, com presença de calor, de rubor, de edema, com a presença de eritema também. E, ok, solicitar exames complementares se necessário. 3 sinais ou manobras importantes associadas à principal hipótese. Eu gostaria de fazer a manobra da bandeira, tá? Gostaria que o senhor deitasse na maca, por favor. Gostaria, então, de fazer a manobra da bandeira. Gostaria também de fazer a manobra de Bancroft, se estiver disponível, e a manobra de Romans. Ok, senhor. Vou dar uma olhada, tá? Então, sinal de Romans positivo, Bancroft positivo e empastamento muscular positivo. Então, senhora, com base na clínica, tá? Com o histórico da sua cirurgia prévia, com o histórico de imobilização, com os sinais clínicos que tem no seu exame físico, como presença de edema unilateral, com calor, com rubor, o senhor está com diagnóstico de trombose venosa profunda, tudo bem? O senhor tem alguma dúvida? Não, doutor. Então, senhor, eu vou fazer a sua internação, tá? O senhor vai ficar internado aqui na nossa unidade de saúde. Como o senhor está estável hemodinamicamente, eu vou botar o senhor na sala ambulatorial, tá? Primeiramente, a gente vai fazer a sua monitorização multiparamétrica dos seus sinais vitais, tá? Vamos pegar um acesso venoso, vamos fazer uma analgesia para o senhor. O senhor teve vômitos, náuseas? Não. Não, né? Então, ok. Então, eu vou fazer a coleta dos seus sinais vitais, tá? E a primeira conduta que a gente vai fazer agora, eu vou solicitar uns exames complementares, se estiver disponível na nossa unidade de saúde, para a gente confirmar o diagnóstico, tá? Eu gostaria de solicitar uma ultrassonografia de membros inferiores, membro inferior direito com Doppler, tá? Se estiver disponível também uma angiotomografia de membro inferior, ou uma arteriografia. Então, senhor, tem a presença de um trombo oclusivo na veia femoral direita, tá? Então, como a gente está numa unidade de atenção secundária, eu vou fazer seu encaminhamento para a unidade, caso tenha na nossa unidade de saúde, a gente vai fazer primeiro, a gente pode fazer uma anticoagulação do senhor, tá? A gente pode usar os novos anticoagulantes, ou... Eu posso tomar anticoagulante? Qual que é a contraindicação? Contraindicação dos anticoagulantes, se o senhor já teve histórico de traumatismo crânioencefálico prévio, AVC prévio, INR maior a 2, maior a 2, creio, e traumas prévios, se senhor tem algum desses históricos que eu falei para o senhor? Não, doutor. Então, senhor, vou propor a conduta para o senhor pode tomar, senhor, como o senhor tem hipertensão, tá? O senhor tem quantos anos, perdão? Eu tenho 55, doutor, mas e se eu não puder tomar esse anticoagulante, o que a gente pode fazer? Bom, a gente vai fazer o alteplase, tá? A gente pode fazer uma trombólise no senhor, vou fazer esse encaminhamento para um centro de hemodinâmica, tá? Para o senhor fazer a gente pode fazer, inclusive agora, se estiver disponível na nossa unidade de saúde, tá? A gente pode fazer o medicamento da trombólise com alteplase, tá? Para esse trombo, caso não tenha nenhuma contraindicação, e a gente vai fazer a trombólise na dose de 0,9 miligrama quilopêso, tá? Na dose máxima de 90 miligramas. Tudo bem? A gente vai fazer em bolos, as primeiras em bolos, os primeiros 10 minutos e o resto em BIC, tá? Vou fazer a monitorização multiparamétrica para o senhor. Caso haja necessidade, a gente vai fazer seu encaminhamento para uma unidade de terapia intensiva, tá, senhor? E o senhor tem alguma dúvida? Fatores de risco presente para a patologia presente na questão. Mas o senhor está com diagnóstico de trombose venosa profunda, conforme eu falei, pela sua história clínica. Mas o senhor tem alguma dúvida, senhor? Não, doutor. Então, a conduta que eu fiz foi essa. O senhor vai fazer uma anticoagulação por no mínimo 3 meses, tá? O senhor vai usar, por exemplo, o senhor pode usar a rivaroxabana, que são dos novos anticoagulantes.
A gente, então, fez uma trombólise do senhor, o senhor vai ficar internado aqui na nossa unidade de saúde, posso fazer esse encaminhamento para a unidade de terapia intensiva? E é isso. Acabou o tempo? Ou não? Olá. Está me ouvindo? Ou minha internet caiu? Dá para ouvir sim. Ah, tá, perdão. Acabou meu tempo? Mas ainda não, doutor, dá para ver na parte de cima. Ah, desculpa, é que eu estou sem tempo aqui, perdão, mil perdões. Então, a conduta que eu vou falar, senhor, o senhor tem que cessar o tabagismo, tá, senhor? Porque o tabagismo é um fator de risco para desenvolver trombose venosa profunda. O senhor pode praticar atividades físicas leves, tá? Vou orientar a sua redução de peso, tudo bem, senhor? O senhor tem que reduzir no mínimo de 10 a 15% da sua gordura corporal. O senhor tem que fazer atividade física no mínimo 150 minutos por semana, tudo bem? Eu vou fazer esse encaminhamento também para a equipe multidisciplinar, para o senhor fazer um acompanhamento com nutricionista, tá? E com educador físico. Vou também fazer, o senhor pode fazer uma dieta, tá? Vai reduzir o consumo de gorduras, vai aumentar o consumo de fibras. É isso, perdão, é que eu estou sem tempo aqui para mim, lá na hora. Cortou. Entendi. Tinha acabado o meu tempo aqui. Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho, então. Vou liberar para você. Desligar aqui. Pode deixar compartilhando, tá, doutor? Tá. Que aí a gente faz o... Eu só não sei qual que é o nome aqui da lista, que é o do doutor aqui. Ele tinha falado que... Juan Vitor. H-O-A. Juan Vitor Lopes Guimarães. Ah, você já selecionou ele, doutora? Sim. Ah, tá bom. É que eu não estava achando. Sim, selecionei ele. Bem importante nessa reta final, né? Faltando uma semana, isso que o doutor Juan está fazendo. Desabilitar o tempo. Para a gente não ficar viciado em saber quanto tempo foi, porque no dia a gente sabe que praticamente a gente não vai ver relógio nenhum lá, por questão do objetivo, né? Você está fixado ali em fazer as perguntas, interpretar os exames, e às vezes você nem vê que tem relógio mesmo. Então, essa questão já ir habituando a sensação que o tempo está chegando, pode ver que ele conseguiu, não sei quanto tempo o doutor já está fazendo o culto, mas ele conseguiu ainda resolver e ficar um tempinho ainda, muito bom essa noção de tempo do doutor. Vamos lá, então, vamos começar do início, ou se puder colocar aí em cima. Item 1, óbvio, fez muito bem. Item 2, falou de todos os motivos de consultas e sinais e sintomas associados, lembrando que a gente está pensando em TVP. O que a gente pode pensar de diagnóstico diferencial? E pensando no diagnóstico diferencial, tanto no Revalida como na nossa prática como médicos, a gente tem que fazer as perguntas pensando neles, a gente não pode perguntar aleatoriamente, tá? Então, a gente pensa aqui numa celulite, numa erisipela, numa miosite, então, o que a gente tem que perguntar? Sinais e sintomas inflamatórios geral, o estado geral da pessoa, ou seja, se tem febre, náusea, vômitos, mal-estar geral, e nos sinais locais. Então, a gente vai perguntar se tem edema, eritema, calor, rubor, tudo da questão da inflamação mesmo. Uma coisa que o doutor esqueceu, que a gente sempre tem que perguntar, no caso de hipótese diagnóstica de TVP, é sinais e sintomas de TEP. Então, perguntar por aí se teve tosse, se teve hemóptise, dispneia, dor torácica. Então, nunca se esqueçam disso, gente. Pensou em TEP, pensou em TVP, tem que pensar em TEP na hora, tá? Perguntou das comorbidades, das cirurgias, perguntou de medicação, do tabagismo, do consumo do álcool, explicou muito bem as manobras semilógicas, lembrando que o doutor falou da bandeira, é a mesma coisa, tá, com empastamento muscular. Então, aqui, se caso não tivesse sido pontuado, você poderia entrar com um recurso, tá, mas eu pontuei. Lembrando do sinal de Romans, dor na panturrilha, dorsiflexão do pé, sinal de Bancroft, dor, a palpação da panturrilha e o empastamento muscular, a diminuição da mobilidade do membro acometido, quando a gente compara os dois membros, tá? Dá para ver claramente aqui na foto. Solicitou ultrassonografia Doppler, interpretou corretamente os resultados e fez o diagnóstico de trombose, que é o ponto-chave que mudou, que vocês vão fazer a partir de hoje, vocês já não estão fazendo, tá? Explicou muito bem por que ele tinha a hipótese diagnóstica de trombose venosa profunda. O ponto 8, doutor, que faltou um pouquinho voltar
nas tarefas, e isso fica também para vocês hoje, sempre voltem às tarefas, muitas vezes, nunca tirem as tarefas de olho, tá? Ele pediu os fatores de risco do paciente relacionados à hipótese diagnóstica, então vocês tinham que falar assim, o paciente tem uma trombose venosa profunda, os fatores de risco para que isso se desenvolva é que ele ficou imobilizado, ele teve uma cirurgia prévia, ele tem uma neoplasia, tá, em tratamento de neoplasia, ele tem obeso, ele é obeso, ele tem obesidade e ele fuma. Então, assim, prestem atenção nas tarefas. Depois, falou bem da anticoagulação, só esquecer um pouquinho das contraindicações, aí são as absolutas, lembrando hemorragia, se o paciente está com uma HDA, estou com uma hemorragia digestiva alta, é uma contraindicação absoluta, a gente não pode anticoagular. Plaquetopenia, lembrar de menos de 50 mil. Ele falou hemorragia cerebral, falou um AVC-H, né, hemorrágico, e falou do trauma também, por isso que eu pontuei parcialmente adequado. E lembrando que quando ele não pode fazer anticoagulante, é filtro de veia cava inferior, nos casos de TVP, tá, gente? É a segunda, o que você não... Eu tô com uma HDA, não tô podendo dar anticoagulante, a gente tem que fazer filtro de veia cava inferior para tirar esse trombo, tá? Uhum. Mas, assim, você foi muito bem, eu sei que o seu tempo foi muito bom. O que eu te falaria, a única coisa é para você se atentar às tarefas. Sim. No dia da prova, que aqui é um pouquinho diferente, né? Mas no dia da prova, eu falo isso para todos os meus alunos. Coloca a tarefa aqui bonitinha, pega o seu dedo e fica aqui, ó. Não coloca nenhum impresso em cima das tarefas, tá? A tarefa é aqui, você não pode tirar o olho dela. Então fica, eu fiz esse, fiz, agora eu vou fazer esse. Agora eu vou fazer esse, agora eu vou fazer esse. Terminou a estação, agora você terminou com 8, quase 9 minutos. Vou fazer de novo. Sim. Fiz esse, você faz de novo, do 1, 2, 3, certinho em ordem, tá? Isso para se assegurar que vocês fizeram todas as tarefas. Sim. E de maneira boa, porque às vezes a gente pensa que fez e não verbalizou da maneira que eles queriam. Então, a gente fazer mais uma vez, verbalizar de novo, mais uma vez, a gente acaba lembrando de coisas que a gente não falou também. Então, vem muitos pontinhos bons, importantes, e vocês sabem que 1 pontinho e meio pontinho, 0,1, 0,2 pontinhos fazem diferença na aprovação. Mas o outro foi muito bem. Muito obrigado. Realmente cometi um erro no final, em vez de ter falado coisas que não estavam no pé, eu poderia ter voltado para minhas tarefas e tentado buscar os pontos. Mas muito obrigado aí por essas dicas, e eu agradeço muito por essa oportunidade, viu? Que bom que você gostou, vai dar certo, viu? Continua treinando, firme, tá? E tentem respirar no dia da prova. Tentem... E esquecer isso é uma coisa importante também, que a gente falou várias vezes, esquecer a anterior, tá, gente? Você entrou em uma, fez, acabou. Agora eu vou para outra, fui bem, fui mal, não fui mal, o que caiu, o que não caiu, e esquece, vou para outra. E assim vai, nos 2 dias, tá? Tá bom, obrigado. Obrigada a você, Juan. Só falando aqui com o Dr. Juan, na verdade foi muito bom. E esse checklist que a gente desenvolveu para o simulado foi um checklist, assim, pontuando coisa um pouco mais profunda. Então, ele é o checklist habitual do PENS, mas a gente deixou um pouco mais difícil mesmo, de propósito, para a gente reforçar essas coisas. Porque a gente sabe que os checklists do PENS, ele segue, né, uma linha. Se a pessoa vir treinando exatamente igual, ele vai já ter uma nota alta, assim, pelo treino mesmo do que ele vem estudando durante o semestre. Então, a gente colocou um pouco mais difícil. Então, se fosse um checklist aí, você ia tirar, pelo tudo que você explicou, uns 8, 8,5, bem tranquilamente. Então, a ideia desse checklist simulado não é nem a nota em si, é sim a gente reforçar pontos que a gente sabe que o aluno vai esquecer. Então, a gente já deixa para ele errar, entre aspas, porque a maioria tem esse fala meio automático para a gente reforçar, e eu acredito que quando você chegar lá na prova, talvez aqui tenha uma dica que a doutora deu, você lembre na hora lá e faça você ganhar uns pontinhos. Porque se a gente acerta, a gente nunca mais volta, né, no tema, e nunca mais refaz aquele tema, e quando a gente erra, a gente fica querendo saber o porquê, e acaba que fica mais um pouco fixado. Gente, só mais uma coisa. Hoje a live é de cirurgia, porém TVP é um tema que poderia também entrar em clínica médica, tá? Temos muitos temas na medicina aí que podem entrar em mais de uma área. Então, podem esperar TVP em clínica médica também. TEP caiu na prova teórica, né, na discursiva, então, assim,
É um tema legal. Só respondendo a doutora aqui, todas as nossas lives são gravadas e são disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube. E todas as lives que teve até agora, de reta final, também já estão lá. Opa, desliguei o microfone aqui. O Kevin tá aí ainda? Sim, estou aqui. Maravilha, Kevin. Então a gente vai fazer. Pode falar, Gabriela. Alguma dúvida? Maravilha, Kevin. Eu vou mandar aqui o link, aí você entra na sala e compartilha com o pessoal aqui, tá bom? Tá bom. Já compartilho. É só falando para vocês esse aviso que está em vermelho ali em cima, é porque o simulado a gente fez dentro da área de parceiros e alunos. Mas quando a gente disponibilizar eles, vão estar lá dentro do banco do Pense mesmo. Posso começar, Kevin? Sim, por favor. Maravilha. Boa prova, viu? Obrigado. Peraí que eu fechei minha câmera. Aí. É... Boa noite, Kevin Solis Santos, candidato a revalidação médica. Atención secundarias, pronto atendimento cirúrgico, unidade de possível laboratória clínica, terapia convencional, endoscopia digestiva, leitos de observação. Homem, 52 anos, emitindo no plano de atendimento que chamamos de hematemese. Realizar anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, fatores associados predisponentes, mínimo 2. Antes da solicitação de exames complementares, tá? Exames complementares pertinentes, beleza diagnóstico diferenciais, conduta terapêutica. Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Kevin, eu médico responsável aqui para atendimento. Por favor, pode me dizer seu nome, idade, a profissão e o estado civil? Oi, doutor, tudo bem? Eu sou o João Pedro, eu tenho 52 anos, sou advogado e tô casado. Tá bom, João Pedro, o que aconteceu? Então, doutor, você acredita? Eu comecei a vomitar sangue. Uhum, tá bom. Há quanto tempo você está vomitando sangue? A quantidade? Se tem cor? Frequência? Então, doutor, já vai fazer mais ou menos umas 4 horas que eu tava lá no consultório, né? E logo que aconteceu, já conversei com a minha família e já vim pra cá. E foram dois. Foi um primeiro, e aí passou um tempinho e eu tive outro. Mas assim, a cor, eu achei que foi um vermelho bem vivo, assim, sabe? Como se fosse sangue puro, sabe? Uhum, tá bom. A característica, você sabe me dizer se veio também coágulos? Não consta. Uhum, tá bom. Além disso, você também está tendo mais outros sintomas, como falta de ar, disfagia, odinofagia, Não sei o que que é isso, doutor. tipo, falta de ar, dor para deglutir, Não consta. tá bom. Febre, náuseas, vômitos. Doutor, náusea eu tive, assim, comecei com aquela náusea, sabe? E aí logo eu tive o vômito. Febre eu não tive, não. Uhum, tá bom. Há quanto tempo você me falou? Que eu comecei a vomitar? Isso. 4 horas, doutor. Uhum, tá bom. Tem também sudorese e calafrio? Eu senti uma sudorese, sim, doutor. Uhum, tá bom, então. Além disso, que você também está tendo dor abdominal, dor na região do tórax, na região cervical? Ah, na barriga, sim, doutor, assim, é leve. Mas Uhum, assim, é como se fosse uma queimação na boca do estômago aqui, sabe? Bem no meio. uhum, tá bom. Há quanto tempo se localiza onde, intensidade, característica, irradia? Não consta. Uhum, tá bom, então. Você também está tendo dor para fazer xixi, sangue no xixi ou sangue no cocô? Doutor, no xixi não, mas agora do cocô que você tá falando, assim, já faz uns 10 dias que ele começou a escurecer um pouco, sabe? Uhum, tá bom. Foi de cor preto. Tipo, foi uma cor meio. Tá bom, então. Beleza. Além disso, você também tem alguma doença de base, tipo hipertensão, diabetes? É a primeira vez que acontece isso? Doutor, a primeira vez que acontece isso. Eu tenho hipertensão, eu tenho. Eu também tenho gastrite, doutor.
Uma vez eu tratei com aquela bactéria, sabe? Eu não lembro o nome, mas já faz uns 2 anos. Mas eu melhorei. Depois disso, eu nunca mais tive problema. Tá bom. Que você tomou algum medicamento como ibuprofeno e tem alergias a um remédio? Quando eu fiz o tratamento ou agora? Agora ou quando fez o tratamento? Quando eu fiz o tratamento, eu não lembro o remédio, doutor. Agora, eu não tô tomando nenhum remédio perigoso. A única coisa que eu tô tomando é um diclofenaco mesmo e um cetoprofeno. Mas já faz uns 20 dias, mas é para uma dor nas costas que eu tô tendo. Eu tomo 2 Uhum. comprimidos, de 8 em 8 horas. Tá bom, então. Além disso, você fez uma internação recente, cirurgias recentes, antecedentes na família de alguma doença? Então, doutor, não fiz nenhuma cirurgia. Uhum, tá bom, então. Na minha família também ninguém tá doente, não. E nem tem nenhuma doença. Tá bom, então. Perda da consciência, astenia, tipo fraqueza, perda de peso, tem mesmo? Doutor, não, meu peso tá igualzinho de sempre. Já faz uns 2 anos que tá igual, assim. Uhum, tá bom. Você bebe, fuma, usa algum tipo de droga? Essas vacinas estão em dia? Assim, eu fumo um maço por dia, doutor. Assim, de bebida, 3 vezes por semana, porque eu saio do consultório, né, do escritório, já e a gente junta com os amigos. Mas assim, de 3 a 2 latinhas só, sabe? Uhum, tá bom, então. Como está no sono, no estresse, na alimentação? Você faz atividade física? A alimentação, eu até comecei com a nutricionista, doutor, tá bem balanceada. E não tô fazendo nenhum tipo de atividade física, não. Uhum, tá bom. Você toma, tá bom. Beleza, então. Você deixa fazer o exame físico? Claro, claro. Tá bom, então, primeiramente, vou emparamentar, tá? Toca, óculos, máscara, avental e luvas estéreis. Eu vou levar para o paciente para a vermelha, tá bom? Eu preciso de monitoramento de todos os sinais vitais do meu paciente e dos acessos venosos periféricos, tá bom? Com um rim de lactato aquecido correndo agora, 1 litro. Bom, então eu vou lavar minhas mãos, eu já estou paramentado, eu preciso dos sinais vitais do meu paciente, do exame físico do meu paciente, ectoscopia das mucosas também, por favor, e exame neurológico, se tiver ali. Tô vendo aqui, né, no meu paciente, a pressão está normal, tá com taquicardia, tá com saturação normal, temperatura normal, frequência respiratória normal, paciente pálido moderado, estado geral, orientando tempo e espaço, pessoa hidratada, assunto clínico, período sem atração, abdômen plano, dolorosa palpação epigástrica, tá dolorosa palpação epigástrica, sem massa palpável, sem intensidade de paciente timpânico, a percussão. Tá bom, então. Bom, então, por enquanto, minha hipótese diagnóstica é que você está tendo uma hemorragia digestiva alta. Tá bom, agora a gente vai ver a causa. Eu vou solicitar, por favor, uma endoscopia digestiva alta, se tiver, por favor. Tá bom, úlcera gástrica com vórtices elevados, né? A base cobertura de coágulos tem um coágulo aderente. Classificação FORH 1B. Tá bom, então. Então, é varicose. Tá bom, então, dosis de fatores de risco associados. Tá bom, os fatores de risco que podem ter desenvolvido aquele quadro pode ser devido a que o que o senhor toma, né? Tipo, o senhor bebe, o senhor toma, ou o uso de ibuprofeno, né? De longa data, ou uso de omeprazol de longa data. Também pode ser, tipo, se o senhor teve algum trauma, né? Problemas de coagulopatias, tá bom? Antes da solicitação de exames, tá bom. E eu vou solicitar mais outros exames, tá bom? Complementares para o senhor. Eu vou solicitar, primeiramente, eu vou solicitar um hemograma completo, TGP, ureia creatinina, urina tipo 1, fofolta cercalina gama do meu paciente, tipagem sanguínea, provas cruzadas, factor RH, ionograma sódio, potássio, cálcio, magnésio do meu paciente, amilase, lipase, coagulograma, INR do meu paciente, tempo de protombina, albumina do meu paciente, ASLT, ALT do meu paciente e glicemia capilar, glicemia sérica, por favor. Terminou a solicitação? Coagulograma e perfil lipídico, só isso. Tá bom, tô vendo meu paciente, né? A série vermelha está normal, somente que o hematocrito está baixo, o leucócito está normal, beleza, série branca normal, plaquetas normais, glicemia normal, ureia creatinina está normal, amilase e lipase estão normais, TG, TGP, enzimas hepáticas estão baixas, sódio e potássio está normal, grupo sanguíneo A e NR está normal, beleza. Então, olha, o que a gente vai fazer é o seguinte, tá bom? O que eu tenho, doutor? Não entendi. Bom, meu diagnóstico é que você está tendo uma hemorragia digestiva alta, de causa varicosa, tá bom? Então,
O que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai fazer uma intervenção endoscópica, tá bom? A gente vai colocar uma ligadura elástica, tá bom? Naquela região do baço, né? Do baço, a gente coloca uma ligadura elástica, e a gente coloca também a gente coloca uma ligadura elástica. Além disso, a gente também vai fazer vai colocar um medicamento que vai fazer vasoconstricção esplácnica, tá bom? Que é a Opturkid, tá bom? Que são diagnósticos diferenciais. Mas diagnósticos diferenciais pode ser também pode ser uma hemorragia digestiva alta, por causa de uma úlcera, né? Não varicose, pode ser um tromboembolismo pulmonar, pode ser um abdômen agudo perfurativo, né? Devido a uma úlcera péptica, pode ser uma esofagite, pode ser isso por enquanto. Conduta terapêutica, tá bom? Então, primeiramente, você vai ficar internado, tá bom? Aqui, você vai ficar internado, a gente vai dar o quê? Hidratação EV, ácido tranexâmico, analgésicos para você, Ali vai fazer o controle da diurese, tá bom? Da diurese do senhor. E, por enquanto seria isso. E a gente vai fazer um monitoramento de todos os sinais vitais. Eu recomendo para o senhor que o senhor pare de beber, cesse com etilismo, tabagismo, tá bom? Porque são fatores predisponentes, tá bom? Etilismo, tabagismo, tenha mudança de estilo de vida, coma bem e faça acompanhamento com o gastroenterologista. O senhor tem alguma dúvida? Não, doutor, eu tô bem, vai parar, o que vai acontecer? Por enquanto, a gente vai fazer uma estabilização, tá bom? Com a intervenção endoscópica para o senhor. A gente vai colocar uma ligadura e um vasoconstritor esplácnico e o ácido tranexâmico, tá bom? A gente vai dar hidratação e monitoramento dos sinais vitais do senhor. A gente se encontra no atendimento secundário, tá bom? E tem um leito de observação e setor de endoscopia. Por enquanto, seria só isso, tá bom? E que o senhor volte para a gente fazer um acompanhamento ambulatorial. Fim da estação, doutor. Obrigado. Pode tá compartilhando aí com a gente, né? Sim, estou compartilhando, sim. Bom, doutor, antes de compartilhar aqui o checklist, algumas orientações, assim, em geral, sabe? A gente sabe que a gente tem essa questão de, no dia da prova, talvez aqui no simulado, o pessoal assistindo também, a gente sabe que a adrenalina sobe um pouquinho, super normal. Lá no dia vai subir também, um pouco mais até. A gente acredita que no primeiro dia ainda a adrenalina é maior do que no segundo. No segundo vocês vão ver que vocês vão estar bem mais tranquilo do que o primeiro dia. Mas o doutor ainda, quando está lendo um pouco mais rápido, está soltando muitas palavras em espanhol. Assim, eu sei que é normal, às vezes na adrenalina a gente não tem tanto esse controle. A gente entende, a gente fez faculdade de espanhol, tranquilo pra gente. O meu único receio é chegar no dia você não ganhar o ponto, porque talvez quem está fazendo a avaliação não entenda, ou se finge de não entender e pode justificar isso, entendeu? Então, só cuidado na hora de lançar. Foi na hora que o doutor acelerou um pouco mais, assim, sabe? No normal do checklist, dava para entender super bem, um português tranquilo, mas na hora que acelerou, eu estava lendo, talvez é o ponto ali de interpretação, você não ganha esse ponto por estar um pouco mais puxado para o espanhol. Assim, só essa observação mesmo, fica tranquilo, mas no mais, assim, na maioria das coisas dá para entender 100%, pode ficar. É só para você não perder um ponto sabendo do tema. Vou compartilhar o tema aqui, muito bem. A gente estava em frente a um paciente mesmo que estava com a hemorragia digestiva alta. Eu não sei, doutor, como você chegou nesse varicosa. Não sei se por algum antecedente dele, alguma coisa no endoscopia te fez orientar para o varicosa, ou tipo, você lançou simplesmente o varicosa por algum motivo? É porque tem FOIT 1B, né? Que é embabação. Aqui na Certo. Lembrando que o Forest, ele não te fala nenhuma relação, se é varicosa ou não varicosa, né? Ele te fala o estado que está tendo esse sangramento, se esse sangramento está ativo, ou se esse sangramento ele está em babação, ou ele se tem uma cicatrização de fundo limpo ou não, né? O fundo. O Forest, lembrando que a classificação para úlcera péptica hemorrágica, né? De fato, para hemorragia digestiva alta não varicosa.
é para úlcera, então Ah, faz relação com varizes. certo. Sim, na hora que você falou, achei que da primeira vez você falou rápido ali, mas depois você reforçou embaixo também. Então, esse só para reforçar, lembrando que não tem nenhuma relação o endoscopia, ela não vai te falar diretamente se ela o Forest, embora é bem relacionada à ulceração que tem ali, mas lembrar que não tem nenhuma relação. Lembrar o pessoal, a pessoa que tem um varicosa, ela já vai vir com um antecedente bem florido, te passando esse varicosa. Eu acredito que a pessoa que se cair a varicosa vai vir um paciente etilista, né? Sim, Vem um paciente que bebe muito, ou tem antecedente por aí de hepatite, ou de cirrose, não sim. sei. Eu acho Cabeça que de seria medula, mais claro, glomerular. assim, a comorbidade associada à hipertensão portal, eu acho, né? Ao meu ver, não ia deixar meio assim, sem saber. Claro, aqui, embora o paciente é uma pessoa estressada, né, um advogado dia a dia, e ele toma 3 vezes ao dia de 1 a 2 latinhas, assim, e não fala muito, não entra em detalhes sobre esse etilismo dele. Então vai estar bem forte mesmo, relacionado quando for varicose. Ok, sobre a questão do motivo de consulta, ótimo, você perguntou quando começou, qual a característica, como que foi a frequência. Eu só não lembro se você me perguntou dos fatores desencadeantes e atenuantes. Ah, não perguntei disso. Tá, de qualquer coisa, você ganhou o ponto, mas lembre sempre, quando você está ali, mesmo dentro da lista Fredusa, tem os fatores que pode ter alguma coisa, ó. O que que eu poderia falar que tem alguma coisa que piora ou melhora? Ah, eu vi que quando eu tomava o ibuprofeno, aumentava essa dor. Essa podia ser uma resposta minha, que te levava a crer mais ainda que era um fator relacionado à úlcera péptica. Questiona sobre sinais acompanhantes, você falou da náusea, eu falei que eu tinha, sudorese também, perfeito, tontura, maravilha, dor abdominal, ótimo, falei também, mais uma coisa para você pensar aí no úlcera péptica também, que era uma dor bem relacionada aqui, aquela, aquela dor gástrica, sabe? E alteração nas fezes, que você me perguntou e esqueceu fundamentalmente de fazer um toque retal. Isso mesmo, esqueci. Febre, você perguntou, e perda de peso muito bem perguntado também. Você ganhou um ponto geral aqui. Perguntou sobre antecedentes, você perguntou, comorbidades, eu te falei. Uso de medicamento é o que fechava aqui o diagnóstico para gente. Então, o paciente veio sangrando e usa 20 dias ibuprofeno, com aquela dor aqui bem relacionada à boca do estômago, que ele fala, né? Então, era para fechar o diagnóstico. Uso de medicamentos, você falou. E consumo de álcool, você perguntou, e o tabagismo também. Ótimo. Só uma coisa, doutor, desculpa, lembrando que ele falou que teve uma infecção por H. pylori. Uhum. Lembrando que pode muito bem voltar, e é frequente reinfectar. Então, era outro fator de risco. Poderia que ele tenha agora de novo o H. pylori. Boa. Lembrando que o H. pylori é uma questão de uma transmissão fecal oral, né? Então, se ele pegou alguma vez, provavelmente foi num ambiente que ele frequenta e ele pode ter essa reinfecção também sem nenhum problema. O toque retal, bem assim. O que a gente faz toque retal? Primeiro que entra no exame físico completo ali do paciente. Segundo, que esse paciente está tendo um sangramento pela boca, então, e ele já falou que as fezes dele estão alteradas. O toque retal indiretamente pode até mostrar a gravidade para a gente, que quando a gente colocar o dedo e vir o sangramento um pouco mais escuro, às vezes até mais vivo, por quê? Porque está tendo um sangramento muito ativo, ele pode até mostrar indiretamente ali no toque retal também. E entra dentro do exame físico, lembrando que você não está frente a um paciente real lá, coloque dentro do seu esqueleto de exame físico um toque retal também. Ninguém vai te perder o ponto porque você pediu o toque retal, mas em muitos casos você vai ganhar esse ponto. Então, incorpora dentro do seu esqueleto de exame físico sem nenhum problema. A não ser que no checklist fale para você escolha 3 exames físicos ou 5, porque a gente viu que está um pouco acabando isso, mas se tiver um número, faz bem direcionado. Se for livre, coloca o toque retal dentro do seu exame.
Verbaliza hipótese diagnóstica e fatores associados predisponentes. Então, aqui eu não te dei o ponto porque você não falou não varicosa. Então, esse foi o ponto fundamental até para você lembrar nessa diferenciação. Eu acho que o INEP não chegou a cobrar nenhuma estação de hemorragia digestiva, né? Até agora não. Isso, então vamos assim, eu vou fazer, eu fiz essa correção até um pouco mais criteriosa, para na hora que o doutor for refazer ela, que quando a gente liberar ela, aí já faz um pouco mais com essa cabeça que a gente corrigiu aqui, para deixar nunca mais errar. Uso de AINE anti-inflamatório, então, Desculpa lembrar. interromper novamente. Doutor, você pode subir a tela aonde está sendo corrigida, que o pessoal está pedindo, por favor? É no item 6, doutor. Obrigada. Isso, no item 6, o que você tinha que fazer? Ó, falar a hipótese diagnóstica relacionada a por que você acha que isso estava acontecendo. Então, você chegou a falar mesmo, ó, essa questão do consumo de álcool. Então, o que é os fatores aqui que está desencadeando? Tudo que faz essa acidez aumentar ali no estômago. Então, a gastrite que ele já teve, que pode ter voltado, pode ser uma infecção, que é uma reinfecção, igual a doutora falou. O consumo de álcool aumenta bem essa acidez. O estresse do dia a dia, o tabagismo também faz aumentar, e aqui principalmente o AINE, que ele está usando há 20 dias, dois AINEs junto, tanto o cetoprofeno como o que estava usando, e o diclofenaco. Então, 2 medicamentos super fortes. Ele estava usando o cetoprofeno de 8 e 8 ainda. A gente não sabia que é a composição, mas geralmente a gente coloca de 12 em 12. Então, ele estava fazendo uma carga de anti-inflamatório bem alta aqui. Desculpa. Solicitação de exames complementares, você pediu exatamente o exame. Então, chegou o paciente ali. Primeira coisa, né, que a gente tinha que ver se ele estava. Lembrando que esse paciente, ele pode ser um paciente da urgência e emergência também. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ver, se a gente for pensar assim no dia a dia, até uma prova que pode cair derivada dessa, é se esse paciente estava hemodinamicamente estável ou não. Então, se ele estava, a gente ia fazer, se ele não estava, né, a gente ia ter que fazer um acompanhamento com ele totalmente diferente, levar ele lá para a sala vermelha e tal, embora esse paciente vá, mas assim, no primeiro momento, a gente sempre tem que fazer, saber que essa patologia de sangramento, de vômito, hematemese, ela é no dia a dia, e na prova também a gente trata ela na urgência e emergência. Interpreta corretamente o resultado da endoscopia, estava lá, né, você leu tranquilamente, esse daqui foi muito bom, ganhou um ponto, ó, um pontinho só praticamente por ler, então a importância de ler e interpretar o exame em voz alta, talvez você lesse ou só interpretasse na cabeça, você ia perder um ponto mesmo estando ali na sua frente. Propõe um tratamento inicial, isso que eu queria muito fixar com você, doutor. Então, você falou lá o tratamento é claro que você falou um pouco mais direcionado para varicosa, mas o INEP, ele sempre teve essa histórico de você fazer aquele atendimento inicial. Então, antes de ir lá, dar medicamento, para fazer qualquer coisa relacionada ao que ele ia resolver, o problema definitivo dele, as coisas mais simples. Então, onde que esse paciente ia estar? Ele vai ter que estar internado, como ele está com esse vômito, a gente já não vai fazer nada por boca, que é o dieta zero, né? Hidratação parenteral, esse paciente teve 2 casos de sangramento, a gente já vai fazer uma analgesia, esse paciente está com dor aqui na boca do estômago, ele está com vômito, então, mesmo com o de sangue, a gente vai colocar um antiemético nesse paciente e a gente vai colocar já o IBP aqui endovenoso nele. Então, que é o tratamento super comum, que é o normal de todo paciente que está com hematemeses aqui para gente. Então, pode colocar depois do tratamento definitivo? Pode, mas lembrando que esse tratamento vai ser ali na atenção secundária, vai ser com mais tempo e vai ser um pouco mais específico. Então, se tiver no tempo, na correria de conseguir um tratamento, é o tratamento ali o tratamento inicial do paciente, que é o que a gente sabe que historicamente o INEP vem pedindo para a gente. Orienta sobre mudança de estilo de vida.
Perfeito. Por que essa mudança? Porque foi essa mudança, esse estilo de vida que levou o paciente a desencadear esse quadro. Então, o paciente estressado, que sai do consultório e bebe 3 vezes por dia, ele bebe uma cerveja. É aquele paciente que ele já tem uma dieta adequada, mas é aquele paciente que fuma também. A gente pode reduzir esse consumo de álcool também dele. Você falou também, mas só para a gente reforçar aqui, lembrando que esse estilo de vida não é um estilo de vida que a gente tem que falar para todo mundo como se fosse um bloquinho. Então, ele tem que mudar o estilo de vida dele, né? Relacionado ao que ele teve também. Então, só para fazer essa conexão. E aqui, o último, que a gente já vem conversando, né, sobre diagnóstico diferencial. A varicosa, né, e não varicosa seria um diferencial, hipertensão portal também a gente aceitaria aqui, porque está muito relacionado à varicosa. O Mallory's também, aquele paciente que tem tosse, vai fazendo aquele desgarro, não era o caso desse paciente. O paciente que tem gastrite também, aquela gastrite um pouco mais erosiva, duodenite, hemorragia digestiva baixa, também pode estar relacionado, porque ele tinha alteração nas fezes também. Neoplasia gástrica, fazendo aquele sangramento. Pseudematemese, muito importante, quando o paciente chegar para vocês e falar que está tendo um vômito avermelhado, não vivo como teve, mas aquele vômito mais avermelhado, aí você pergunta a dieta dele, tem muitos alimentos que pode pintar, entre aspas, esse vômito também, deixando ele com a característica do paciente pensar que é um sangramento, mas não é. Neoplasia coloretal, pensando ali mais no baixa, e diverticulite também tem esse sangramento, pensando ali mais no baixa. Então, só para vincular, lembrando que os diagnósticos diferenciais também, a gente colocou aqui um pouco mais específico, mas sempre lembrando, usando a patologia base como referência para fazer. Olhando aqui o diagnóstico, ó, o exame físico fundamental que a gente pediu aqui, por isso que zerou. Não tá abrindo a sua tela. Mas aí no análise de resultado pode ver que está bem fortemente relacionado ao exame físico. A gente pediu estoque retal para vocês não esquecerem mesmo. Então, nas próximas estações que vocês estiverem realizando, vocês não vão esquecer do toque retal. Bom, a gente falou, doutor, fica tranquilo. Esse checklist de simulado, a gente pegou um pouco mais pesado mesmo os itens, mas assim, evoluiu muito bem no meio da estação, conseguiu pegar o começo, meio, fim, e tratou o paciente de uma forma adequada. Eu achei a nota muito boa, parabéns pela realização. Sim, muito obrigado. Acho que eu confundi. Achava que era varicose. Desculpa, mas foi muito bom. Vocês ajudam tanto no psicológico como no treinamento e no conhecimento, né? Eu agradeço muito a vocês ter conhecidos. Imagina, precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que o chat aqui tinha o pessoal fazendo algumas questões, mas eu não consegui acompanhar, doutora. Você pode ver? O pessoal falou do abdômen agudo, né? Lembrando que não é um abdômen agudo, nem hemorrágico, porque o abdômen agudo hemorrágico é sangramento dentro da cavidade abdominal, e aqui a gente está falando dentro do trato gastrointestinal, né? Por isso que a hemorragia digestiva é alta. Não necessariamente alta, aqui é alta, mas a hemorragia digestiva dentro do trato gastrointestinal. Pode ser alta, pode ser baixa, mas é diferente do abdômen agudo hemorrágico, que é da cavidade abdominal. Não é perfurativo também. Lembrando que o perfurativo a gente vai ter aquela dor muito forte e uma peritonite pronunciada, tá? Por causa, principalmente, que o principal o abdômen agudo perfurativo é o da úlcera, então a cavidade é o estômago, né? Ácido, então uma peritonite muito, muito interessante, muito forte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O forage, pessoal, tá certo. Lembrando de repassar o forage, tá? Embabação, sangramento, mas é sangramento ativo. Que sangra, lembrando que sangra bastante. Eu acho que é isso que o pessoal falou aqui.
Maravilha. Alguém tem alguma dúvida sobre essa estação? Alguém ainda não repassou hemorragia digestiva? Ou já repassou, quer fazer um aporte aqui pra gente? Se não, maravilha. Vamos mostrar algumas apostas nossas, doutora? O microfone está cortado, doutora. Sim, vamos sim. Quer que eu compartilhe aqui? Eu compartilho sim. Pode compartilhar. O pessoal que levantou a mão quer fazer alguma pergunta? Doutora, eu tenho uma pergunta. Em relação ao uso de AINE, ele está mais relacionado a uma úlcera perfurativa ou uma hemorragia digestiva alta, ou aos dois? Tem algum que ele se relaciona, assim, em maior medida? Não, ele está relacionado à formação de uma gastrite, que pode evoluir para uma úlcera, e a úlcera pode complicar de diversas maneiras. Uma delas é no sangramento, outro é na perfuração. Entendi, tá bom. Obrigada. O Dan aqui perguntou algumas estações indicam consentimento para internar. Isso é só quando é conduta cirúrgica? Você pode falar, ó, eu tenho que te internar, tudo bem, você me permite, mas assim, não vejo, não pedi muito o INEP isso não. Consentimento é mais para o exame físico, principalmente para o toque retal, lembrando da mulher também na especuloscopia, lembrando de pedir também a presença de outro profissional dentro, principalmente se for essa questão, né, do toque retal, da especuloscopia, mas eu acredito que é isso. Mas é o que a gente fala, por via das dúvidas, se quiser falar, pode falar, a gente vai ter que te internar, tudo bem, tem algum problema? No nosso script, né, quando a gente treinava na época, eu vou fazer a internação, tudo bem? O senhor me permite? Quer que chame alguém da família? Então eu já tinha esse scriptzinho aqui para todo mundo que a gente ia fazer uma internação. Então, acaba que já é uma coisa que você não vai gastar nenhum tempo e sempre, lembrando que no dia a dia a gente sempre precisa pedir um consentimento do paciente para fazer qualquer tipo de procedimento, seja um exame físico, que é mais verbal, ou até um procedimento cirúrgico e já mais documental, né? Doutora, pode compartilhar aqui comigo as apostas e eu coloco? Pode. Essa questão da internação, se o paciente não quiser ser internado, eles vão falar. Na minha prova, que foi pancreatite, ela falava, ai, doutora, mas eu tenho meus filhos, eu tenho que ficar internada mesmo? Isso é outra dica para vocês. O ator, às vezes, eles tentam confundir a gente, né? Então, sejam firmes. Não, você vai ficar internada sim, tá? Você tem que ficar internada por isso, por isso, por aquilo, porque é um risco para a sua saúde. Então, assim, sejam firmes, tá? Depois, na minha prova também, na questão semiologia de mamas, ela falava, eu tenho que fazer mamografia mesmo? Aí eu fiquei assim, ai, será que é para eu falar que não? Então, assim, sejam firmes na conduta de vocês, vai fazer sim, por isso, por isso, por isso, firme e tem um critério, né, criterioso, eu faço por algum motivo, então eu vou fazer sim, porque é isso, isso e isso, porque me indica que eu tenho indicação para poder pedir esse exame, para poder fazer esse procedimento. Antes de compartilhar aqui, o doutor Augusto, lembrando que hemorragia digestiva alta, tanto a varicosa como não varicosa, a gente vai fazer o tratamento inicial igual para todos. A gente vai mandar aquele paciente para a sala vermelha, internar dieta zero,
Aí, não sei qual que é a pergunta, seria mais relacionada ao tratamento definitivo? Tratamento definitivo, a gente tem um algoritmo que a gente vai fazer na sequência também do varicose. A gente pode colocar banda elástica, depende se ele já teve a primeira ou não, se ele já vem usando algum beta-bloqueante ou não também, que a gente tem que cessar naquele momento da internação. Não acredito que eles vão pedir, assim, mais uma coisa, mais o tratamento definitivo. Tem um antibiótico que a gente faz também. Tem o vasoconstritor também, e lembrando que o IBP é meio controverso, mas tem lugares que falam para fazer nos 2 casos, tá? Então, verbalizem, pontos vocês não vão perder, tanto na varicosa como na não varicosa, óbvio, né? Mas na varicosa, verbalizem também. E é isso que o doutor falou mesmo, depois lembrar do antibiótico, aí as apostas. E lembrar do vasoconstritor, tá? Essas são algumas apostas nossas, tá? Se vocês quiserem tirar um print. Acho Foram que a gente feitas pode até pelos mostrar no grupo também, né? podemos mandar também. Foram feitas pelos chefes das áreas, com muito carinho. Semi-abdominal de cirurgia foi uma aposta minha que veio da outra prova, eu acho que pode vir sim a questão de apendicite, de colecistite, vamos fazer as manobras, fazer um Murphy, fazer um McBurney. Todo mundo está lá nos grupos, prêmio? Doutora, uma pergunta ali respeito àquela aposta da pediatria da mastoidite. Essa já queria ser uma complicação de uma, assim, ter uma otite média aguda, certo? E a gente pede tomografia? Ou não? Exatamente, doutor. Então, o paciente ele já vai vir falando que ele já estava com otite prévia, e quando ele chega para a gente, você já vai ver que atrás aqui, né, na parte posterior aqui do ouvido externo do paciente, você já vai ver que tem uma sobrelevação ali. Aí a gente faz justamente a tomografia, para a gente, lembrando que a mastoidite, ela pode também complicar, então também tem uma sequência, mas ela vem sempre grudada, ainda mais em prova, em pacientes com otite média prévia. Legal, doutor, porque eu acho que eu puxei isso dali. Não sei porquê, mas na minha cabeça tá vendo muito isso, sabe? Já que veio a complicação, né, da celulite periorbitária de uma sinusite. Sim. Lembrando que a toma ela tem algumas indicações. Inicialmente, o diagnóstico é clínico. Aí você pode, na dúvida, falar: ó, o diagnóstico é de mastodite aguda, um diagnóstico clínico, mas eu vou pedir uma tomografia com contraste, sei lá. Você pode falar, usar esse tipo de artimanha, né, para você não deixar de pontuar. Tá? Mas lembrando que, assim, você vai pedir uma tomografia quando tem toxemia, ou quando não está respondendo o tratamento da otite, está com uma otite muito grave que não está respondendo ao tratamento, vou pedir uma tomografia, pode ser que esteja um abscesso, pode ser que tenha alguma coisa que não está fazendo resolver com o antibiótico, principalmente se rota antibiótico mais de uma vez. Cristiane, depende de onde você está lendo. Infelizmente, a gente tem muitas e muitas bibliografias. O Ministério da Saúde tem várias. Não necessariamente. Se vocês quiserem, eu mando para vocês a bibliografia que eu me baseio, que fala que o diagnóstico é clínico. A gente tem que ver que bibliografia a gente vai usar, mas eu mando no grupo para vocês a bibliografia. Por isso que a gente fala, isso, exatamente, pode ser usada para ver se tem complicações, mas para ver se tem complicações em algumas indicações, se tem isso, se tem aquilo, não para todo mundo. Por isso que eu falo para vocês, na dúvida, fala assim, ó, mas eu vou pedir uma tomografia para ver complicação. Ou, sei lá, vou pedir uma tomografia para a gente dar uma olhadinha. Fala na prova, mas verbalizem o diagnóstico clínico, tá? Para não perder o ponto. A gente não sabe qual bibliografia que eles usam.
A gente sabe que algumas é a Sociedade Brasileira de Pediatria, algumas é o Ministério da Saúde, mas infelizmente a gente não tem certeza. Exatamente essa estação foi feita por professor X, que vai usar a bibliografia X. Então, tenham artimanhas para conseguir pontuar das duas maneiras. Na vida real, ninguém vai deixar de fazer uma tomografia. Ninguém, porque sabe que pode ali dar até uma meningite, pode dar um abscesso epidural, pode ter milhões além de complicações, na própria tomografia você pode ver a questão da gravidade também que ela está tendo ali. Tanto abscesso como a destruição óssea que ela está causando, que a tomografia consegue ver isso muito bem. Mas esse é o jogo, né? A gente está dentro de um teatro, e às vezes a gente pede uma coisa e tá lá, igual no meu caso, a minha prova foi 2022-2. A gente tinha uma estação que era de hidrocele. Então, na nossa estação de hidrocele, quem pedia o ultrassom perdia ponto. Mas no caso, eu não perdi esse ponto, porque eu falei, hidrocele é um diagnóstico clínico, mas eu vou pedir uma ultrassonografia para fazer, para confirmar esse diagnóstico e ver se tem alguma complicação. Então, me deram ponto nesse sentido. Eu não cheguei e falei, quero uma ultrassom para confirmar meu diagnóstico. Eu falei que o diagnóstico é clínico, deixei claro que era um item do PEP, e depois eu falei que eu queria um ultrassom, que eu também não queria perder esse ponto, que a gente nunca sabe de onde que vem a bibliografia, que eu queria, além de fazer a confirmação, se tinha algum tipo de complicação. Mas, assim, é muito difícil mesmo a gente saber de onde que eles tiraram e se eles vão querer ou não. E outra coisa que a gente pode fazer também é se situar no cenário de atuação. Onde que esse paciente está? Ele está na UBS? Então, minha mastoidite vai ser diagnóstico clínico. E aí eu vou encaminhar o paciente. Eu já estou num centro secundário, terciário, o paciente já chegou para mim através de um encaminhamento, então eu vou fazer em tomografia, porque o paciente já teve o diagnóstico clínico prévio lá na UBS ou na onde que ele foi atendido. Então, eu já tenho que ver lá, tem disponível para mim lá esse exame de tomografia? Então, o cenário de atuação também te dá uma orientação se a gente pede ou não alguns tipos de exames, dependendo da disponibilidade do exame e também da onde que eu estou situado pelo cenário de atuação. Mas, assim, tudo ainda é um cenário cinza. Pode ter ou não ter as coisas lá super aleatórias. Claro, por exemplo, infarto na UBS, que já caiu, você vai ficar pedindo troponina, você está na UBS, você não tem o que fazer. Então, isso é importante. Onde vocês estão, o que vocês têm que fazer exatamente? Por isso que a tarefa é importantíssima, gente. O PEP está na tarefa. Porque não adianta você falar tudo do infarto bonitinho, como se você estivesse no centro de atenção terciária, se não você está na UBS, entendeu? Então, olhem onde vocês estão e olhem as tarefas, e não tirem o olho das tarefas, não coloquem os impressos em cima delas, tá? Essa é uma dica muito boa, porque toda a nossa pontuação do PEP é baseado nas tarefas. Então, no dia a dia, vocês vão ver que o nervosismo, eu não sei se todo mundo aqui já fez a prova alguma vez, mas o dia é um negócio muito, muito sinistro que acontece dentro de cada estação. Eu mesmo só fui ver na minha estação 2022-2 que tinha um copo de água para oferecer ao paciente, quando eu estava vendo o vídeo. Falei, nossa, tem um copo ali. É uma coisa absurda, a gente não enxerga, a gente fica com o olho totalmente fixo ali, com medo da paciente simulada ali falar alguma coisa a gente perder, não sei qual que é o que passa no dia a dia ali, mas a gente fica tão fixado, muitas das coisas, o relógio que fica ali, eu fui ver que tinha relógio só também na gravação, então essa questão de não ver o relógio, deixar oculto, super importante também e mudou, né, agora o relógio dessa última edição foi um relógio de ponteiro, na minha época era um relógio digital, lembrando que no dia não vai ter cronômetro, então pode voltar o relógio digital, que é o horário atual, por exemplo, você faz a estação agora, vai estar marcando lá 8h51, e a estação vai terminar 9h01. Ou vai ter o de ponteirinho que eles colocaram na última também. Aí vai depender de como que eles vão organizar. Essa foi uma dica muito boa do doutor, gente. Vocês entrem na estação, olhem tudo. Olhem todas as estações, o que tem na maca, olha o ator, se ele está de pé, se ele está sentado, se tem copo de água, o que tem na mesa, se tem calculadora.
olhem, tá? Coloque isso no esqueleto de conduta de vocês. Vou estar lá na porta, eu vou entrar, eu vou olhar tudo. Olha, tá? Olha e olha a estação toda, porque aconteceu comigo, né, de semiologia de mamas, que não tinha o manequim em cima da maca, eles colocaram depois, e eu estava sentada de costas. Eu fui ver depois que eu já tinha verbalizado tudo, tive que verbalizar e fazer tudo novamente. Então, sempre fiquem olhando, tá? Olha para o ator, olha para o chefe de estação, olha para onde vocês estão, olha para toda a sala. No meu Revalida, eu estava fazendo a prova de prostatite, aí eu estava conversando com o paciente, aí ele teve uma tosse. Aí essa tosse é sua mesmo ou é uma tosse simulada? Ele é do ator. Aí ele, não, essa tosse que eu aqui é minha mesmo. Então, às vezes a gente fica tão assim que tem que perguntar tudo, né? Talvez o paciente simula uma tosse ali, você não sabe se é dele mesmo, se é uma tosse que está no script para ele fazer. Mas vocês vão ver. Lembrando uma coisa importante também, por histórico, o INEP ele coloca o primeiro dia um pouco mais difícil. Então é meio que uma estratégia que eles usam. Não desanime. Eu sei que no primeiro dia a gente sai assim arrasado. Porque a gente acha que foi mal sempre, a gente tem essa tendência de sempre achar que a gente nunca chegou na expectativa, objetivo, e dois, porque ninguém sabe o PEP, e quando você sentar do lado de um monte de pessoas que estão fazendo revalida também, cada um vai falar um diagnóstico diferente. Aí você coloca na sua cabeça, nossa, mas eu nem perguntei isso que ele me falou, nem passou na minha cabeça de diagnóstico. E ninguém sabe, na verdade, pode ser qualquer coisa, e só vai sair quando sair o PEP, o PEP sem ser o definitivo, como é o nome? Esqueci. O PEP provisório. Então, assim, esqueçam, porque a gente fica, quando você sai da prova, no lugar de você descansar, ir para o outro dia mais tranquilo, você começa a pesquisar coisas, preliminar, você começa a pesquisar coisas que já aconteceu no sábado. Ou seja, você não para de vivenciar o sábado, porque você escutou tantas coisas diferentes, você fica querendo vivenciar para ver se você acertou um ponto que você nem sabe se está lendo preliminar ou não. Então, essa dica que a doutora Amanda falou, extremamente importante. No dia da prova, saiu de uma estação, esquece aquela estação. Se eu perguntei, não notifiquei, será que tinha que notificar? Seria que tinha que falar a dose? Acabou. Aquela estação acabou. Liga ali, você está na frente da porta 5 agora, mentaliza o esqueleto do Medicina da Família e Comunidade, está na porta 2 nossa aqui, de cirurgia, e entra. Acabou, descansa o máximo que você conseguir, tenta filtrar, vai ter pessoas ali negativas, sim, infelizmente, pessoa, é minha terceira chance, é muito difícil, eu não falei nada, tranquilo, você fez sua parte, todo mundo sabe aqui que cada um conhece a sua história, sabe como que está sendo a sua trajetória, a gente consegue acompanhar aquela plataforma, a gente às vezes entra, vê quantos checklists já foi feito, lembrando que a gente já chegou a mais de 500 mil checklists feitos, então essa foi a edição que mais teve treinamento na nossa plataforma, a gente passou de 500 mil, então é muito checklist que está sendo feito, a gente sabe que vocês estão super preparados, na teoria e na prática, vai depender muito do emocional de vocês, tentam quem acredita em Deus, pensa em Deus no momento, quem não acredita, se agarra a alguma coisa que acredita, e tente filtrar, essa é a minha dica assim também, sabe, tente filtrar as pessoas que vão estar do seu lado no dia da prova. Vai ter pessoa no dia da prova que vai estar do seu lado esperando te chamar, ele vai estar te cutucando e perguntando, quais que eram os critérios mesmo de Hanseníase, e aí você nem lembrava de Hanseníase na sua vida, e aí acabou. Você fala, nossa, vai cair Hanseníase, eu não lembro nada. Então a gente via essas pessoas lá que parece até que tá ali para desestabilizar mesmo as pessoas, sabe? Parece até que é um dos atores ali contratado. Isso é muito importante, tanto antes da prova quanto depois, gente. Antes da prova vai ficar uns grupinhos lá, vamos. Peraí, doutora, tem uma pessoa que está desativando os microfones. Não desativa não, gente, por favor. Aí pode falar.
Não, tá falando que é importante isso tanto antes quanto depois da prova, porque antes da prova vão ter grupinhos, vamos repassar isso, vamos repassar aquilo. Não é o momento de repassar. Se você não tiver uma estabilidade emocional 100%, você vai ficar nervoso, porque você vai ver alguém falando algum tema que você nunca viu na sua vida, ou que você não repassa há 1000 anos, e você vai falar, putz, não repassei, então agora eu não vou aprovar, porque esse tema vai cair, era uma aposta segundo fulano. Então, esqueçam ficar repassando na frente da prova, fica ali, se vocês acreditam em Deus, como o doutor falou, fica ali pedindo para Deus força, que eu consiga verbalizar tudo que eu sei, que eu consiga mostrar o conhecimento que eu tenho, que eu estudei, tá? Esquece o resto do pessoal, e depois da prova, depois do sábado, não fiquem no celular. Não fiquem vendo nos grupos, caiu isso, caiu aquilo, pesquisando na internet, qual que era o sintoma disso. Não, isso é para desestabilizar, você vai fazer isso depois. Domingo à noite, se quiser fazer, faz. No sábado, não façam isso. Vão passear, vão jantar, vão andar, conversar, espairecer, tá? Não é o momento, sábado à noite, você fazer isso. E é muito importante, como o doutor falou, a ansiedade, a questão emocional nessa prova é fundamental. E é uma coisa que se você desestabiliza, não dá certo, gente. Então, a gente tem que aprender a lidar com o nosso emocional. E essas 2 dicas que eu dei agora são dicas muito importantes para vocês não desestabilizarem. Então, assim, sigam, tá, gente? Ajuda bastante. E outra coisa que a Maria e a Olivia falou assim, nos deram dica de gravar o primeiro e segundo dia, eu não entendi muito bem, porque a prova é gravada, então depois nos recursos a gente tem os nossos vídeos para a gente ver o que a gente falou ou não. Então, não entendi qual. Lembrando que a gente não pode entrar com nenhum tipo de aparelho, celular, nada. Na verdade, ela deu a dica de fazer um áudio depois que terminar a prova, para lembrar, para quando for solicitar a ampliação do gabarito. Ah, entendi. Tá, Pode falar, doutora, desculpa. Não, pode falar. Sim, lembrando que quando sair o preliminar, a gente vai ter acesso aos nossos vídeos, e aí a gente faz o recurso em cima desses vídeos, né? Mesmo se a gente gravar depois um áudio falando, e não tiver verbalizado lá no vídeo, não vai contar o ponto. Eu não sei, talvez alguma coisa que pode gravar seria tipo assim, o ator não me respondeu tal coisa, ou o ator fez alguma coisa estruturalmente ali, eu acho que sim, vale muito a pena. Alguma coisa que te prejudicou, tem muita gente que a calculadora, por exemplo, estava errada, não funcionava. Então você pode falar, ó, no dia eu vou gravar, né, falando para lembrar que no dia eu fui prejudicado porque não tinha calculadora ou o calculador estava quebrado. Ela quis dizer antes de saírem os vídeos, né? Eu não sei, gente. Isso fica a critério de vocês. Eu, particularmente, para mim, me dá muita ansiedade eu ficar vendo o que eu falei, o que eu não falei. Eu prefiro deixar, mas assim, fiquem vocês que sabem, né? Para ampliar o PEP antes de sair os vídeos, né? Isso que ela tá falando, o preliminar. Isso sim, eu acho que se for fazer qualquer coisa, domingo, não usem sábado para nada, assim, depois da prova. Porque, igual eu falei, é um dia que vai ser mais cansativo, eles já sabem que vai ser mais cansativo, eles colocam um tema um pouco mais difícil, e usem esse tempo para recarregar as energias para o domingo. Maravilha, alguém tem mais alguma dúvida sobre a plataforma também? Se alguém quiser tirar uma dúvida. Aquele povo que vocês ficam xingando lá do suporte sou eu, viu, pessoal? Se vocês quiserem alguma coisa também. Às vezes cai, às vezes a gente tá na luta aqui para voltar, a gente fica na correria, mas a gente dá um jeito, às vezes demora um pouco, mas a gente está ali sempre vendo o grupo e vendo tudo. Sim, doutor, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Como eu posso fazer os checklists que estão no parceiro? Aqueles que são novos. Sim, como, por exemplo, minha mãe tem a plataforma. Ela comprou o plano ator. Mas quando ela vai colocar esses checklists, não saem. Como assim não sai, doutora?
aqueles que são todos os checklists e embaixo sai aqueles que são feitos por parceiros ou clientes. Quando ela vai procurar algum tema, por exemplo, no navegador dela, para colocar o código ou o link, não sai. Tá, vou compartilhar minha tela que eu mostro. Sim, obrigada. Lembrando que o pessoal que a gente falou um pouco de mastoidite, lembrando que mastoidite de pediatria, um dos nossos checklists simulado tem mastoidite, então vocês vão conseguir aprofundar um pouco o tema lá também quando a gente liberar. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Tá vendo minha tela, doutora? Sim, estou vendo. Tá. Então, aqui, ó, quando ela vem na conta ator, ela não tem essas outras opções aqui, né? Ela só tem esses bancos de checklist. Então, aqui, quando ela for procurar, ela vem aqui, ó, em todos. Quando ela vem em todos, já tem todas as listas, igual do Pense mesmo. Se ela estiver usando o celular ou tablet, talvez ela vai ter que fazer uma rolagem lateral aqui. Mas aí é só vir no iniciar mesmo. Eu não sei se vocês já viram o recurso, mas a gente também tem para criar um checklist com inteligência artificial, onde o pessoal cria esses checklists aqui, dá uma ajuda para fazer a base do checklist. Então, a gente eu estava olhando temas aqui, tem temas bem interessantes aqui que o pessoal criou, que a gente não tem na nossa base oficial lá. Esse ludopatias também, bem importante, cada vez mais atual. O mastoidite a gente tem aqui também, o pessoal criou, legal. O VAS, o pessoal nessa edição está muito mais atuante do que as edições anteriores. Ou seja, todas essas estações aqui, ó, foram criadas por participantes, ou seja, alunos também, né, médicos, claro, que criaram. Então, como que a gente sabe se essa estação foi foi bem formulada ou não? Depois que vocês terminam a estação, você pode dar uma nota de 0 a 5, ó. Então, tem estações muito boas, ó. Essa geralmente 0 é porque também ou a pessoa não avaliou, ou deu 0. Geralmente não dá 0, geralmente é porque não avaliou mesmo. Mas é uma forma de vocês saberem também se a estação tá boa ou não. Doutor, às vezes quando faz esses checklists dos parceiros, eles não ficam guardados no histórico. Não sei se isso é só na minha plataforma que acontece. Nenhum checklist de parceiros é gravado no histórico. Ah, entendi. Tá bom. Porque, assim, como a gente não sabe quem que fez, a gente sabe quem que fez, mas, assim, às vezes a pessoa não coloca bibliografia, às vezes a gente não tem certeza que ele tem que estar atualizado ou não, a gente teria que avaliar um por um para colocar no nosso banco, porque se a gente coloca no banco de histórico, ele também ficaria lá no Podemos Melhorar. Então, a gente não pode colocar esse tema se a gente não sabe se ele tem uma qualidade, assim, que passou para algum dos chefes da área. Mas, assim, nenhum dos bancos e parceiros ficam. Entendi, tá bom. Obrigada, doutor. Nada. Maravilha. Então, gente, falta pouco. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Vocês estão super afinados. Precisar de qualquer coisa da equipe, dos chefes de área, pode contar com a gente, ou no privado, ou lá no grupo. Precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Pode gravar aqui. Gente, eu mandei aí para vocês, tá? A fonte que eu estudei, a mastoidite aguda, que é de 2024, que é onde fala da tomografia. Para quem quiser ler,